Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas. Vídeo 32, só WXYZ Wing, parte 2. Vamos continuar nossa navegação. Aí está a grade com o quarto exemplo de um WXYZ Wing. E com as nossas estrelas brilhando em verde. 4 candidatos para 4 casas, ocupando 2 unidades, a coluna 6 e o bloco 8. Onde está a casa pai? Ela pode conter de 2 a 4 candidatos e fica na dobra da coluna 6 com o bloco 8, a casa H6. A casa mãe tem o candidato restrito, W, que só compartilha com o pai, e o candidato não restrito, Z. Aqui W é 9 e Z é 2. Lembrando, WXYZ Wing tem 3 candidatos restrito e 1 candidato não restrito. Candidato restrito só em uma unidade, 9 só no bloco 8, 1 só na linha 6, 8 só na linha 6. E o candidato não restrito ocupando mais de uma unidade, o 2 na unidade bloco 8 e coluna 6. Assim, W é 9 no pai e mãe, Z 2 em 2 unidades, não restrito. X e Y é 1 e 8 nas filhas 1 e 2. O alvo será o Z, neste caso o 2, e eliminado das casas onde pode ser visto por todos os Zs 2 das casas do padrão WXYZ, que contenham um Z. Vamos ver. O 2 da casa D4 pode ser visto por todos os 2 do padrão. O 2 da casa F4 pode também ser visto por todos os 2 do padrão. Exemplo 5. Pare e pense. Prossiga posteriormente. Viu os 4 candidatos disputando 4 vagas? Parabéns. Essa é a parte mais difícil. Pai, casa da dobra. Linha G com o bloco 9. Mãe, bivalor 8 e 9, contendo o W, 8 e Z, 9. Único que compartilha o W, o 8, com o pai. Z igual a 9, presente em mais de uma unidade, único candidato não restrito. Quem será eliminado? Sempre será o Z. De quais casas serão eliminados? Das casas que pode ser visualizada por todos os candidatos Z do padrão. A casa-alvo G8 em rosa é a única em que o Z9 pode ser visto por todos os outros 9 do padrão. Exemplo 6. Exercite um pouco sua mente, dando pausa no vídeo. Tá aí. 4 estrelas verdes disputando 4 casas. Segredos revelados. Confirmando, pai, a dobra da coluna 4 com o bloco 8. Z é o candidato não restrito, aparece nas 2 unidades, neste caso, o número 1. W é o candidato que só está presente na mãe e no pai, nesse exemplo é o número 9. Mãe é bivalor, 1 e 9. Não vê as 2 filhas. Compartilha W com o pai. Contém um Z. Filhas, alinhadas com o pai. No máximo, uma vê a mãe. Uma delas deve conter um Z. No caso, as 2 contêm o Z. Uma será o X, o 8, e a outra será o Y, 5. Eliminar o Z, que é 1. Da casa que pode ser visto por todos os outros 1 do padrão, nesse caso só a casa em rosa. 7º exemplo. Pare e pense. Prossiga quando pronto. Vamos nominar as estrelas desse sudoku. Sempre inicie identificando o pai. Segundo, identifique o candidato não restrito, o Z. O Z, como não é restrito, aparece nas 2 unidades do padrão, linha D e bloco 5. Z é 5. Saiba que as filhas conseguem ser vistas entre si. A mãe no máximo vê uma filha.
Então, confirmado, verde a mãe e amarelo são as filhas. A casa-mãe contém um Z e o W. Então, 1 será o W. X será 4 e Y será 8. As casas-alvos podem ser vistas por todos os Z, 5. Remover o par complementar, o Z, que é o 5 de todas as casas rosas. Oitavo exemplo, ache o padrão WXYZ Wing. 3, 4, 5 e 9 disputam 4 casas, na linha C e no bloco 1. E agora, quem será o pai? A casa da dobra. Aqui temos 2 casas na intersecção da linha C com o bloco 1. Tem algo que não muda no WXYZ Wing. Um candidato será não restrito e 3 candidatos serão restritos. Então vamos primeiro analisar os candidatos. Quem é o candidato não restrito? Aquele que aparece nas 2 unidades. Vamos iniciar com o candidato 9. Veja que ele só aparece na unidade bloco 1. Então 9 é restrito ao bloco 1. Agora vamos ver o candidato 5. Ele é restrito à unidade linha C. Então 9 e 5 são candidatos restritos. Candidato 4 também só aparece na linha C. Pronto, já descobrimos os 3 candidatos restritos, 9, 5 e 4. E o candidato 3? Veja que ele está presente na linha C e também no bloco 1. Então, confirmado. 3 é o candidato não restrito. 3 será o Z, o candidato alvo. No bloco 1 teremos o pai, a casa da dobra, a mãe e uma terceira casa, que será uma das filhas. Então, nesse caso, diferente de todos os anteriores, a mãe verá uma das filhas. Vamos tentar localizar onde fica a casa-mãe. Como a mãe só pode ver uma das filhas, posso dizer que a mãe não poderia estar em C1, pois de lá poderia ver as 2 filhas. Também, se estivesse em C3, a situação seria a mesma. Em C3 pode ver as outras 3 casas, então só resta B2 para ser a mãe. Bem, se B2 é a mãe e Z igual a 3, então 9 será o W. A mãe sempre compartilha o W com o pai. Um detalhe, sempre que a mãe veja uma das filhas, esta filha e o pai irão compartilhar o W. Por esse motivo, há 3 candidatos 9 neste bloco. São 4 candidatos W, X, Y, Z e já conhecemos a mãe, B2, Z, 3 e W, 9. Então, os outros 2 candidatos serão X e Y, 4 ou 5 e 4. Também sabemos que o pai será uma dessas casas. Então, com certeza, esta casa será a filha 1. E a filha 2 estará, então, camuflada junto com o pai. E aqui não seremos capazes de identificar quem é o pai e quem será a segunda filha. Será que isso importa? Vamos ver o que acontece nas 2 alternativas. A primeira, C1 for o pai, e a segunda, C3 for o pai. C1 sendo o pai, C3 será a filha 2. Pai vê as filhas e a mãe. Compartilha W com a mãe. Excluir Z3 das casas que têm um 3 que possam ser vistas por todas as casas do padrão que contenham um Z, o 3. Assim, precisamos ver quais as casas do padrão têm o Z, 3. São só essas 2 casas. E a intersecção dessas 2 casas será B7, B8 e B9, excluindo o Z delas. Se o par for C3, pai verá a mãe e as 2 filhas, compartilha W com a mãe, excluir o Z das casas fora do padrão W, X, Y, Z que possam ser vistas pelos 3 do padrão, que continuam sendo as mesmas 3 casas. Assim, não importa se o pai for azul ou vermelho, as casas excluídas serão as mesmas. Isso aconteceu por termos 2 casas como pivô da dobra. Nono exemplo, nossa grade com poucos candidatos vai facilitar a identificação. 4 candidatos disputando 4 vagas. Ei-los aí, 1, 2, 3 e 7, competindo por B4, F4, G4 e J6. 2 unidades envolvidas, coluna 4 e bloco 8. Casa da dobra, agora sem complicações, é G4.
O pai é G4. Qual é o candidato que aparece nas duas unidades? Será o nosso Z, zói lá. 7 só no bloco 8, restrito. 3 só na coluna 4, restrito. 2 só na coluna 4, restrito. 1 na coluna 4 e no bloco 8. 1 é não restrito e será o nosso Z. E o W, único candidato que está presente no pai e mãe, é o 7. E a mãe vê o pai e no máximo uma filha, quando houver dobra dupla, como no caso anterior. Já aqui é J6. Então, pai castor, mãe verde, Z é 1, W é 7 e as duas casas restantes, em amarelo, serão as filhas. Excluir quem e de onde? Sempre quem será excluído deverá ser o candidato não restrito, candidato Z, aqui 1. Vamos destacar o 1 no padrão. O 1, Z, está presente em duas casas, B4 e J6. Casa-alvo será a intersecção do abrigo de B4 e o abrigo de J6. De qualquer dessas casas destacada em azul, se pode ver o Z destacado em preto. Mas só aqui tem realmente um candidato 1. Vamos eliminar o 1 dessas duas casas. 10º exemplo, com os candidatos 2, 3, 7 e 9, disputando as 4 casas verdes. Duas unidades, coluna 4 e bloco 5. Casa pai, casa da dobra, casa da intersecção da coluna 4 com o bloco 5 é F4. Destaquei o par em castor, a mãe em verde, compartilhando o W3 com o pai e as filhas em amarelo. Candidato não restrito, aquele que está nas duas unidades, é o 9. E a casa-alvo é localizada na intersecção dos Zs, 9, do padrão. Excluir o Z, 9. Exemplo 11º. 4 candidatos por 4 casas. 1, 5, 7 e 8. As duas unidades, coluna 4 e bloco 8. Casa da dobra, casa pai, será G4. Candidato não restrito, que está nas duas unidades, é o 8. Mãe e pai compartilham o W. W é 7, a 3W, pois a mãe está no mesmo bloco do pai. Mãe J5 e as filhas em verde e amarelo. Em rosa, as casas-alvos, aquelas que podem ser vistas por todos os 8 do padrão. Excluir Z, 8 delas. Exemplo 12º. Cadê os 4? Fácil quando destacados. Pai em castor, W9, Z6, está nas duas unidades, linha D e bloco 6. Mãe pode ver uma das filhas. Alvo é o Z, 6, e a casa-alvo é aquela da intersecção do 6 do padrão. Excluir o 6 rosa. Exemplo 13º. Onde está o Ale? A quadra. Fácil de ver quando está verdinho. Novamente temos duas casas de dobra, mas como já vimos, isso pouco importa. Importante é localizar o candidato não restrito. Qual é o candidato que aparece em duas unidades, linha G e bloco 7? Z igual a 1. Isso é importante. O candidato a ser excluído é o 1, mas não dentro do padrão. Vou excluir o 1 de onde? De uma casa onde pode ser visto por todos os 1s do padrão. O 1 de H2 só pode ser visto pelos dois 1s do bloco 7, mas não pode ser visto pelo 1 de G5. O 1 de J5 não pode ser visto pelo 1 de G1. O 1 de G9 não pode ser visto pelo 1 de J1. Agora, o 1 de G2. Veja que ele pode ser visto por todos os 1 que fazem parte do padrão. Este 1 deve ser removido. Removido o 1 de G2. Resumo da história. A grande dificuldade é localizar a quadra que se dobra. Feito isso, o resto é fácil. Muito mais fácil que achar o Wally. Gostando dos nossos vídeos, dê like para ganharmos visibilidade. Divulgue nossos vídeos em suas redes sociais. Agradeço de coração. Where's Wally? Did you say him? Where's Wally?